esperar um pouquinho voltar a galera. Então eu falei tanto que o tempo da nossa live ultrapassou. Nem sabia que existia esse tempo mínimo. Então fui falando. Sei que perdi 50% que foi embora. De tanto que eu falei do nosso coronavírus. Mas eu vou encerrar agora, certo? Então falei para vocês a importância desses estudos. Falei um pouco até da utilização dele também para o HIV. E para encerrar, a inibição das interleucinas, completando lá o raciocínio da questão da inibição do processo também imunológico para as doenças que ele é voltado. Então, encerrando essa parte das interleucinas, da inibição do RNA mensageiro, certo? Nós temos a interleucina 1, 6 e 12, que é uma das principais do processo inflamatório, e que também nós temos o bloqueio, certo? Fora isso, por isso que ele consegue o que, pessoal? O vírus, ele consegue o que? Quando ele penetra, quando ele consegue fazer a sua multiplicação viral, que ele pode lisar as nossas células, ele causa um processo inflamatório bem intensificado. Se o nosso fármaco consegue diminuir todo o processo inflamatório, eu vou ter uma melhora de quê, pessoal? Da minha função, principalmente o que? Pulmonar. Por quê? As nossas interleucinas liberadas, certo? As nossas, os leucotrienos, algumas prostaglandinas, elas são o que? Broncoconstrictora. Então, o processo inflamatório está todo lá. O vírus está entrando e saindo das nossas células, fazendo a festa. Então, se eu entro com um fármaco que tem um grande potencial, né, além de diminuir a carga viral, diminuir o processo inflamatório, diminuir também a resposta imunológica, eu vou ter uma melhora. Isso daí eu sei, eu vou ter uma melhora. Agora, a utilização dele para esse fim não é segura, não tem estudos seguros a respeito. É necessário estudos randomizados, estudos de maior população, estudos clínicos mais precisos, que me digam, olha, eu estudei população europeia, população asiática, população árabe, chinesa, de forma geral, né? Eu já estou falando dos continentes, já misturando, os americanos, estudei e tudo mais, então eu vou acreditar nesse estudo. Vou dizer, não, agora eu conheço todos os efeitos adversos, certo? Da nossa hidroxicloroquina, ela realmente foi eficaz porque conseguiu reduzir toda a carga viral mundial. Aí, ó, ok. Por enquanto, são estudos, alguns de boca, alguns divulgados ao meio científico, mas sem comprovação se for utilizado. E se for utilizado, foi para risco próprio, certo? Eu recebi áudio de um médico de um grande hospital aqui de Pernambuco que fez utilização e teve melhora dos sintomas respiratórios, certo? Então, tem melhora sim. Existe hospital já com protocolo. Inicialmente é necessário uma dose de ataque, certo? Porque como a hidroxicloroquina ela é menos lipossolúvel do que a cloroquina, eu utilizo às vezes uma dose de ataque, 400 mg 2 vezes ao dia. Depois eu fico com 200 mg utilizando diariamente ou 2 vezes ao dia. Com isso, eu ainda posso acrescentar um tal de um antibiótico chamado azitromicina. A azitromicina, ela já é utilizado, certo, junto com a ceftriaxona em ambientes hospitalares ou fora, certo, do ambiente hospitalar, para infecções pulmonares. Então, infecção de foco pulmonar, ela é bastante utilizada para pneumonia de comunidade ou pneumonia adquirida no hospital, também posso utilizar se o paciente for sensível, então eu posso utilizar, certo? Mas afirmar que teve redução da carga viral, nenhum estudo pôde afirmar, nenhum estudo pôde dizer concretamente, porque um número pequeno, outro foi 23 na França. Como eu disse a vocês, nós somos cerca de 7 bilhões de habitantes. Então, cada um tem uma interindividualização. Eu mostrei vocês processos farmacocinéticos e que alguns são acetiladores rápidos e outros são acetiladores mais lentos. Consequentemente, alguns conseguem acumular mais um medicamento no organismo, outros são acetiladores mais rápidos, conseguem eliminar mais rápido o medicamento. Ora eu vou ter mais eficácia, ora eu vou ter menos eficácia. Quem é que é isso? A nossa interindividualidade, a nossa farmacogenética também é diferente. Tem pacientes que vão responder diferente. Então é necessário estudos randomizados para confirmar.
quais foram os efeitos adversos. Para terminar, estou terminando a live, certo? Estou terminando a minha live agora e vou falar um pouco dos efeitos adversos. Eu vou fazer uma série de casos clínicos, certo? De pacientes que tiveram efeitos adversos da hidroxicloroquina. E nós vamos respondendo eles, o porquê de acontecer aquele efeito adverso. Agora eu só vou mais de forma geral falar para vocês quais são os efeitos. Pode acontecer cefaleia, certo? Dor de cabeça, no caso, o termo técnico, o termo utilizado. Sonolência, distúrbios visuais, ele causa retinopatia, isso daí já é certo. Consequência grave foi que os pacientes de lúpus, quem conhece um paciente de lúpus sabe como é sofrido a doença lúpica. O paciente muitas vezes tem doenças reumáticas por conta que também as articulações são acometidas, certo? Tem problema renal severo. Imagine faltar esse medicamento que é crucial, então foi uma irresponsabilidade. Você, profissional de saúde, você, balconista, conscientize. E a Anvisa também já agora é com receita especial que vai sair agora, a hidroxicloroquina. Você, balconista, você, meu amigo farmacêutico, tem alguns farmacêuticos aqui, meus amigos, não permitam saída de hidroxicloroquina. Nós estamos colocando em risco a saúde de pacientes com lúpus, o risco de paciente com malária. Imagine agora que se a solução do Covid fosse, certo, a hidroxicloroquina, que não é, o que aconteceria? Nós tínhamos agora surtos de malária no país. Por quê? Porque não tem onde produzir. Nós utilizamos tudo, a população está estocando medicamento para casa. Veja só o que pode acontecer. Retinopatia. 80% dos pacientes de uso de hidroxicloroquina desenvolveram retinopatia, certo? Dificuldade de enxergar, principalmente identificar objetos. E muitos foram irreversíveis. O processo é irreversível. Da retinopatia é irreversível. Outros pacientes tiveram surtos psicóticos, então ela também é neurotóxica. Alguns pacientes vieram a ter neurotoxicidade relacionada à hidroxicloroquina. Outra questão é a cardiotoxicidade. Eu vou explicar melhor lá no nosso caso clínico. Ela causa bloqueio, ela causa prolongamento do intervalo QT. O mecanismo de ação eu vou falar depois, mas o intervalo QT é um intervalo que você vai pegar o eletrocardiograma do nosso paciente, você vai ver uma onda P, uma Q, uma R, uma S e uma T. Esse intervalo de Q a T, ele é prolongado. Quando ele é prolongado, o nosso paciente pode vir a ter, sabe o que? Taquicardia ventricular, ou pode vir a ter um evento chamado torsade de ponto, ter uma morte súbita por uso da hidroxicloroquina. É um medicamento que não é brincadeira, certo? Como diz meu amigo Flávio Lagos, medicamento não é brincadeira, certo? Então, bastante cuidado, informe aos seus parentes, quem tiver em casa estoque, leve para a farmácia, tente entregar novamente, porque tem paciente de lúpus que vai precisar desse medicamento, certo? Quanto ao tratamento dessas cardiotoxicidade e neurotoxicidade, eu vou falar depois, certo? Quando eu estiver na série de casos clínicos. Então, neurotoxicidade, o acúmulo da substância, ela tem um volume de distribuição enorme, cerca de 200 litros. Então, ela consegue penetrar pulmão, ela consegue penetrar rim. Outra coisa, falando em rim, ela pode causar uma insuficiência renal exacerbada em paciente. A principal via de eliminação da hidroxicloroquina é a via renal. Então, pacientes que já têm acometimento renal, por exemplo, pacientes de lúpus, a própria doença acomete o rins. Nós temos que fazer um ajuste da dose, certo, da hidroxicloroquina para esses pacientes. Muitos pacientes são doentes renais crônicos e não sabem no nosso país. Muitos já são doentes renais crônicos e não sabem. É necessário um ajuste para esses pacientes da droga. A cardiotoxicidade, já falei, o paciente pode vir a ter prolongamento do intervalo QT, consequentemente uma morte súbita por torsade de ponto, fibrilação atrial, morte do paciente, o coração entra em choque, é aquele eletro assim, ó. Ele fica assim todo louco, o eletro de repente ele faz isso, ó.
paciente faleceu. Perdemos um paciente por uso de hidroxicloroquina em altas doses, certo? Ou um efeito adverso, ou no caso de uma irresponsabilidade dessa do uso em casa para coronavírus de pacientes que nem apresentaram sintomas graves, certo? Então, me ajudem minhas bênçãos, me ajudem. Então, já falei da cardiotoxicidade, neurotoxicidade, nefrotoxicidade. Outra coisa, pacientes que estão em casa fazendo uso de varfarina, pacientes que estão em casa fazendo uso de anticoagulantes, pacientes que têm risco de ter trombose venosa profunda, o nosso fármaco, ele é um antiagregante plaquetário, potente, viu? Não é fraquinho não, é potente. Associado com outros fármacos, o que é que acontece? Interação medicamentosa potencializa o efeito, nós temos sangramento para ter hemorragia em casa. Não é um medicamento para qualquer um estar utilizando e guardar em casa. Outra coisa, a associação desse fármaco com pacientes que fazem uso de digoxina, um fármaco usado que ele já tem a cardiotoxicidade dele reconhecida também, para insuficiência cardíaca congestiva. O pessoal da professora Genira, os meus alunos agora do quinto período vão ver, certo? Ele aumenta os níveis de digoxina. Consequentemente, nós temos uma exacerbação dos efeitos tóxicos da digoxina observados. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito cuidado, certo? As lives já estão pedindo para eu encerrar. Os alunos também já não aguentam tanto eu falar aqui. Mas é isso. Então, o que eu tinha para trazer para vocês. As perguntas vocês vão lançando aí e depois eu faço outra live só para as perguntas e respostas. Mas eu creio que eu deixei bem claro. Eu vim desde a origem do coronavírus aos fármacos que já foram utilizados. Sim, padrão de tratamento hoje é o ritonavir, lapinovir. Eles sim estão tendo muita eficácia. Então nós temos antivirais sendo utilizados, certo? Que já é para tratamento de HIV neles, mas ainda não tem nenhum estudo clínico não. Mas são fármacos mais promissores do que a própria hidroxicloroquina. Eles são inibidores das proteases, que são necessárias para a maquinária viral. Então as próprias proteases são inibidas pelos esses antirretrovirais do tipo inibidores de proteases. Então temos lapinovir, ritonavir, o que é o nome comercial Caletra, que é distribuído pelo Ministério da Saúde. Lá fora, alguns grandes hospitais como Einstein, Sírio-Libanês, meus amigos lá do Einstein, Sírio-Libanês, já tem protocolos. Alguns hospitais do Sudeste já estão utilizando o protocolo de cloroquina precipitadamente, certo? Estão sendo utilizados. Os nossos amigos infectologistas não aprovaram, salvo alguns que tiveram melhora dos sintomas pneumológicos, certo? Então, bastante cuidado. Era isso que eu tinha para trazer a vocês. Eu vou tentar salvar essa live para jogar no feed. Então, obrigado pessoal, para todos aí que ficaram até agora. Muito obrigado. Não foi aquela live famosa de 200, de 1000 assistindo, mas os que estavam aí, muito obrigado. Então, até a próxima.